Paz do Senhor aos irmãos, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica, esta que é a última das lições que estudamos ao longo desse trimestre, lição de número 13, 29 de março, tema da lição que vamos estudar hoje é o novo homem em Jesus Cristo, essa nova criatura que somos agora na pessoa de Jesus. Estudamos lições bastante importantes, muito útil para a nossa vida, e agora estamos aqui na última lição desse trimestre que vai falar sobre o novo nascimento. Eu quero ler juntamente com os irmãos o texto áureo da lição. O tema é este, o novo homem em Jesus Cristo, e o texto áureo, que é um versículo 13 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Efésios 4:13 é o texto áureo dessa lição. A leitura bíblica da lição está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 16. Todos os irmãos que participam, que gostam da Escola Bíblica Dominical, você que faz parte da nossa igreja e que tem aí a sua revista, e esse vídeo vai ficar disponível para os irmãos que queiram estudar essa lição, para que possa fazer isso. Nós vamos fazer de uma forma um tanto quanto resumido, mas procurando falar de tudo aquilo que a lição propõe para nós, esta que é a última lição desse trimestre. E eu vou ler o texto áureo. Os irmãos que não têm a revista na casa, aí, o material didático para estar estudando e acompanhando os assuntos, podem fazer isso na tua Bíblia. A lição ela é baseada na passagem que fala sobre Nicodemos, que vai ter de noite com Jesus, conversa com Jesus, e Jesus fala para ele sobre esse novo nascimento. E o texto áureo que nós vamos ler juntos aqui com os irmãos, Efésios 4:13, você pode acompanhar na tua Bíblia também. O versículo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Este é o texto áureo, e a leitura bíblica em classe são os 16 versículos do capítulo 3 de João. João 3, do versículo 1 ao 16. Eu vou ler alguns versículos apenas, e os irmãos podem estar fazendo essa leitura completa na tua casa, no tempo que você tiver disponível para fazer isso. O versículo 1 até o versículo 3 de João 3 diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A lição está baseada nessa passagem, onde nós vemos esse homem, Nicodemos, que a Bíblia está dizendo que ele era um fariseu, Nicodemos, príncipe dos judeus, para nos mostrar que era um homem de uma alta posição em Israel, fazia parte da corte, fazia parte do grupo daqueles que eram os doutores da lei, um príncipe, um homem que, pela posição que ele ocupava, nós sabemos que conhecimento ele tinha de sobra. Pela posição que era este homem, Nicodemos, conhecimento da Torá, da Bíblia de todo o Velho Testamento, ele possuía bastante, porque uma pessoa nesses dias, para ocupar esse cargo que ele ocupava, assim como muitos outros, o que exigia dessa pessoa era uma formação, um conhecimento bem profundo de toda a lei de Moisés, dos profetas, dos salmos, e isso ele tinha. Só que lhe faltava algo. Conhecimento ele tinha, mas ele não tinha, talvez, uma experiência com Deus diretamente, e é isso que ele vai questionar com Jesus, porque o que ele vê na pessoa de Jesus é algo muito diferente. Jesus, além de ter todos esses conhecimentos, que também Nicodemos tinha, ele tinha algo que todos aqueles que olhavam para ele lhe chamava atenção. Alguma coisa de diferente as pessoas viam em Jesus. E é por isso que muitas pessoas, multidões seguiam Jesus, se aproximava dele, queria ouvi-lo,
queria ter alguma experiência de estar próximo de Jesus. E Nicodemos, pela posição e pelo meio que ele convivia, talvez ele não tinha liberdade, talvez não, né? É isso que a Bíblia nos dá a entender, que ele não tinha essa liberdade de estar junto daquelas multidões que se aproximavam de Cristo. Por medo, por vergonha, por constrangimento da classe que ele fazia parte. Por isso é que num certo dia, ou melhor, numa noite, né, ele tira um tempo para se aproximar de Jesus e para ouvir as palavras de Jesus. E quando ele reconhece, ele chega diante de Jesus, da forma que está dizendo os versículos aqui, talvez de uma forma verdadeira, sincera, com humildade, ele chega e já chega falando que realmente ele reconhecia que Jesus era um mestre vindo da parte de Deus. Não era apenas um elogio ali para conquistar Jesus, para tentar ludibriar Jesus, não. Dá para entender que era até de uma forma sincera, porque ele vai dizer, reconhecer que ninguém podia fazer tais sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com aquela pessoa. Jesus, deixando de lado essa introdução que ele faz, esses elogios que ele faz, Jesus já vai logo e fala a respeito daquilo que realmente talvez causasse algum sentimento, algum aperto no coração de Nicodemos. E Jesus vai dizer que ninguém pode entrar nos céus, ninguém pode herdar a vida eterna, se não nascer de novo. E Nicodemos tinha todo o conhecimento, como nós já dissemos, como sabemos, mas o que precisava para ele, o que faltava para ele? Nascer de novo. É isso que Jesus vai apresentar para ele. É isso que Jesus apresentou para o mundo. É isso que Jesus trouxe para este mundo. É isso que Jesus trouxe para nós, para mim e para você. E que já aceitamos a Jesus, já passamos por essa experiência de um novo nascimento, ser uma nova criatura, uma nova pessoa agora através de Jesus. E é isso que Jesus estava apresentando para aquele homem, que embora doutor da lei, mas mesmo assim precisava de um novo nascimento para estar pronto para herdar a vida eterna. E é isso que a lição nos propõe, é isso que nós vamos ver. Eu quero fazer a leitura dos tópicos para a gente ver o que a lição propõe e tentar entender no final dela o objetivo dessa lição, que é nos mostrar que nós já nascemos de novo. Que para nascer de novo, isso só é possível através da pessoa bendita de Jesus. E isso está disponível para todos quantos queiram, para todos quantos reconhecerem que só na pessoa de Jesus é possível ter essa oportunidade de um novo nascimento, de ser uma nova criatura. E a Bíblia descreve como é esse passo a passo, né? E é isso que nós vamos ver. A introdução da lição, ela diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Jesus, nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Desta forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu último filho, o último Adão. Nesta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Jesus. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. O primeiro tópico vai falar do novo nascimento, o nascimento do novo homem, e o que a lição está falando, o que a lição vai nos mostrar, vai nos propor, são esses tópicos que nós vimos de uma forma bem resumida aqui na introdução da lição, que diz que esta última lição, o objetivo dela é nos mostrar como se dá o novo nascimento daquele que aceita Jesus. O que acontece, o que tem que acontecer com ele. O que acontece automaticamente com aquele que aceita Jesus Cristo. E o passo a passo que nós vamos ver no decorrer da lição é esse que está dizendo aqui. Que nós vamos ver, estudaremos a justificação,
o novo nascimento, melhor dizendo, o novo nascimento, a justificação, a santificação e, por fim, a glorificação da pessoa, independente da posição, independente da raça, independente do lugar onde ele vive, né? Mas todos aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, reconhecerem que realmente Ele é o Salvador, o único e suficiente Salvador, é isso que vai acontecer com essa pessoa. E a respeito disso, a lição começa nos mostrando a respeito do novo nascimento. E aí nós vamos ver versículos da Bíblia que fala desse novo nascimento e o que a Bíblia nos ensina, e baseado até naquilo que Jesus falou para Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Aí ele questiona Jesus, ele não entende o assunto, pergunta como pode ser possível o homem já sendo velho nascer de novo? Porventura pode ele entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai explicar para ele. Jesus vai começar questionando, né? Tu és mestre em Israel, não sabe dessas coisas? E com isso dá para nós entendermos que Jesus está querendo mostrar para ele que isso é algo básico, que isso é algo que todo cristão tem que saber. Que para o crente, para o mundo, para as pessoas de fora parece algo, às vezes até impossível. Mas para o cristão, para aquele que aceitou Jesus, isso não é impossível e, pelo contrário, é algo real, é algo muito natural que ocorre de verdade, que acontece na vida daquele que aceita Jesus, um novo nascimento, ou seja, a oportunidade que a pessoa tem, independente da sua idade, de ter uma nova vida, independente do que fazia até então, agora tem a oportunidade de nascer de novo, de ser uma nova criatura. Este é o nascimento. Como se dá isso? A lição está falando que essas pessoas que aceitam a Jesus, todos quantos já aceitaram e aceitam e hão de aceitar a Jesus, eles são nascidos, mas nascidos de que forma? Nascidos não da vontade da carne, nem do sangue. Não é um nascimento físico, comum, biológico, natural. Não. A Bíblia está falando que é um nascimento segundo a vontade de Deus, nascidos de Deus. É Deus que nos deu essa oportunidade de nascermos de novo através da pessoa de Jesus. E esse nascimento é baseado nos versículos bíblicos, aqui de que Jesus ensina para Nicodemos e em outras passagens, eles é um nascimento que Jesus vai nos ensinar que temos que ser nascidos da água e do Espírito. Nascidos de novo, através do quê? Da água e do Espírito. O que vem a ser isto? O nascimento da água tem duas explicações bem simples, fácil de entender, de compreender. Uma delas é o batismo, aquele que nasceu de novo, que reconheceu que Jesus é o seu Salvador, que reconhece que só em Jesus ele tem a oportunidade de herdar a vida eterna, de ir para o céu, de alcançar a salvação para a sua vida, para a sua alma. E aí ele deseja esse novo nascimento. Quando ele reconhece, ele quer. Quando a pessoa aceita, quando a pessoa quer, aí ele está apto para ser então batizado. Mas o batismo, ele não salva ninguém. O batismo, ele é apenas um símbolo de que essa pessoa que agora reconheceu que Jesus é o Salvador, reconheceu que Jesus é o único que pode lhe salvar, que pode dar essa oportunidade a ele dele nascer de novo. Então essa pessoa aceita o batismo. E o batismo, então, ele é só um símbolo de que essa pessoa agora está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. É o símbolo desse novo nascimento. O batismo, ele não apaga pecados, o batismo, ele não salva a pessoa, não tem o poder de salvar, não. Porém, o batismo é a confirmação daquela pessoa que já aceitou essa salvação. Ele tem salvação, ele aceitou a salvação, ele vai ser salvo, ele será salvo por causa de Jesus. É Jesus que salva. Porém, agora reconhecendo isso, ele torna esse ato na sua vida público, aceitando o batismo nas águas. E ali é apenas um símbolo, então, de que ele está morrendo para o mundo e ressurgindo com Cristo, ressuscitando com Cristo para uma nova vida. E esse nascimento da água também tem um outro aspecto que talvez seja, não vou dizer que o mais importante, porque todos esses aspectos são importantes, mas é muito relevante para a nossa vida, que
esse nascimento da água, a água também é símbolo da palavra de Deus. Foi Jesus quem disse que... Jesus disse assim na sua oração sacerdotal, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E também em Efésios 5:26, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele se entregou para a igreja para santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra. A palavra, então, é símbolo, a água, melhor dizendo, é símbolo da palavra de Deus. E quando a Bíblia fala que devemos nascer da água, está falando que devemos nascer de novo através da lavagem que a palavra de Deus tem o poder de fazer na nossa vida. É a palavra de Deus que, através dos seus ensinos, que são ministrados ao nosso coração, no dia a dia da vida de um cristão, que tem o poder de ir nos limpando cada vez mais. É a palavra de Deus que vai nos purificando, nos limpando, para que nós possamos continuar caminhando rumo a essa perfeição que a lição está dizendo. Um novo nascimento, a perfeição em Deus, a perfeição em Cristo. Mas aí tem o outro aspecto que a Bíblia fala, que Jesus disse, que é nascido da água e nascido do Espírito. O nascimento do Espírito, propriamente dito, é essa nova vida em Jesus. Por quê? Porque o nascimento através do Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é Ele que vai fazer na nossa vida, que vai fazer na vida dessa nova pessoa, dessa pessoa que aceitou Jesus, aquilo que nós conhecemos pela Bíblia e sabemos que é a regeneração. O que é a regeneração? É realmente a pessoa nascer de novo. Mas nascer de novo lá no seu interior, uma nova criatura transformada, está sendo transformada pela lavagem dessa água, que é a palavra de Deus, e sendo transformada pela regeneração do Espírito Santo. Por isso que é nascido da água e do Espírito. Nascido da água, porque está passando por esse processo de aprendizagem, de lavagem, de purificação pela palavra de Deus. E nascido do Espírito, porque é o Espírito Santo presente na vida dessa pessoa que vai fazer essa regeneração e transformar, fazer uma transformação. Não só no exterior, mas começando lá no íntimo, lá no interior da pessoa e fazendo uma transformação por completa. Não é só na aparência, mas é uma transformação interna, que começa lá nas atitudes, nos pensamentos, e isso vai sendo transparente na vida da pessoa. Uma real transformação, uma real mudança de vida. Por isso que essa pessoa agora é uma nova criatura em Cristo, uma nova vida. Por quê? Porque tudo nela está sendo transformado. Tudo aquilo que não agradava a Deus, agora está sendo transformada para que glorifique o nome do Senhor. Esse é o primeiro aspecto, o novo nascimento do homem, o nascimento do novo homem, que a lição está falando, e ela propõe isso no primeiro tópico. Nascidos de Deus, não foi nascido da vontade do ser humano, é nascidos de Deus, uma nova pessoa agora em Jesus, nascido da água e nascido do Espírito. Da água por causa do batismo e por causa dessa lavagem, dessa limpeza que a palavra tem o poder de fazer. É o que eu disse, o batismo é símbolo de uma vida que agora ela morreu com Cristo para esse mundo e nasceu novamente para uma nova vida em Cristo. E do Espírito, porque agora essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e o Espírito Santo vai fazer essa transformação. Aí o processo continua. Em seguida vem a justificação do novo homem. E a justificação, irmão, em poucas palavras, para nós entendermos de uma forma bem diretiva o que a Bíblia nos ensina, é que essa justificação, todo ser humano sem Deus, ele já está condenado. Essa é a grande verdade. A maior de todas as verdades que precisamos compreender, entender. Que todo ser humano, quando ele compreende, aí ele entende que ele precisa do Salvador. Por quê? Porque sem o Salvador nós estamos condenados. Sem o Salvador nós estamos debaixo do jugo do pecado. E não tem como escapar desse jugo sem a pessoa de Jesus Cristo. É Jesus quem nos justifica. O que é a justificação, então? Era nós
que estávamos condenados por causa do poder do pecado, mas agora fomos perdoados e por ser perdoados fomos justificados diante de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode se alegrar e exaltar o nome de Jesus por isso. Isso já é motivo para todo crente, para todo aquele que reconheceu, que já aceitou, que tem Jesus na sua vida, glorificar a Jesus em todo momento. Por quê? Porque sem Deus, sem Jesus, nós estávamos condenados por ser pecadores. Pecadores que nascemos no pecado. Já herdamos essa natureza pecaminosa lá por causa da desobediência e pecado de Adão. Agora todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É isso que a Bíblia fala. Mas por aceitar a Jesus, por reconhecer que Jesus é o Salvador e por crer em Jesus, agora fomos justificados. Somos justos diante de Deus. Não por mérito próprio, não é isso. As nossas justiças, os nossos atos de justiças, eles não são suficientes para isso. As nossas boas obras, você pode praticar, pessoas que praticam todo tipo de boas obras, você pode empregar toda a tua riqueza, você pode empregar toda a tua bondade, todas as tuas forças em prol de praticar boas obras, mas tudo isso não vai ser suficiente para justificar você diante de Deus. Não vai ser suficiente. A única coisa, o único que tem poder de te tornar uma pessoa justa diante de Deus é Jesus Cristo pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aquele sacrifício, o sangue dele derramado, quando você reconhece que ele é o Salvador, aí sim Jesus ele te torna uma pessoa justificada diante de Deus. Vale a pena frisar isso, não é pelos nossos atos de justiça, não, nem pelas nossas boas obras, mas é por causa da misericórdia de Deus, que enviou o seu Filho unigênito para que morresse, e agora todo aquele que aceita ele e crê nele é justificado diante de Deus. Pecados totalmente perdoados, né? Essa é a justificação. E somos perdoados, antes estávamos como escravos do pecado. Agora perdoados, nascemos de novo, uma nova pessoa, e essa nova pessoa já está justificada diante de Deus, perdoada dos pecados. Um novo homem, um novo ser que foi justificado diante de Deus. No tópico seguinte, a lição vai falar agora da santificação, certo? São 3 pontos principais aí, 4 pontos principais, né? O novo nascimento, que nós vimos, que é necessário nascer da água e do Espírito. A justificação, que nós acabamos de ver também, que é o fato de que estávamos condenados diante de Deus, mas agora, através de Jesus, nós fomos justificados, não devemos mais nada, fomos justificados por causa de Jesus. Em seguida vem a santificação, e a lição nos ensina de uma forma bem resumida, bem concisa, a questão da santificação. E diante disso nós podemos dizer, irmãos, que nós, você que já aceitou Jesus, que é um crente na pessoa de Jesus, você que está servindo a Jesus, independente de quanto tempo, se já faz anos que você está nessa caminhada, ou se você aceitou Jesus agora, ou você talvez que vai ouvir essa palavra e vai desejar no teu coração aceitar a Jesus, você pode fazer isso. A partir do momento que você aceita Jesus, você é uma nova criatura, está nascendo de novo ali uma nova criatura, você é justificado dos seus pecados, e na questão da santificação você já é considerado um santo diante de Deus. É isso que a Bíblia ensina. O texto áureo da lição, ela vai nos dizer o seguinte, eu vou ler de novo para os irmãos aqui, que diz assim, Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4, do versículo 11 a seguir, até lá nos seus últimos versículos, a Bíblia traz um ensino ali muito lindo, muito maravilhoso, quando a Bíblia vai dizer que ele mesmo, Jesus, ele deu uns para pastores, doutores, evangelistas, profetas na igreja, e mestres na igreja, para a igreja. São os ministérios que a igreja tem. E
Por que a Bíblia vai dizer o porquê que Jesus deu esses ministérios para a igreja? No versículo seguinte, a Bíblia vai dizer que Jesus fez isso querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por quê? Porque nesse tópico que nós estamos vendo, a santificação, ela tem dois aspectos. Um, que é a questão da santificação como posicionamento. A santificação como posicionamento, e o seguinte, que é a santificação como um processo. São dois aspectos da santificação. Como posicionamento, a partir do momento que você aceita Jesus de coração, que é nascido de novo, que é justificado diante de Deus, como posicionamento, você já se torna uma pessoa santa, considerada por Jesus, considerada por Deus um santo. Isso mesmo. Parece até um pouco engraçado dizer isso, né? Mas perante Deus você é considerado já um santo. É isso que a Bíblia fala, que Jesus ele deu os ministérios para a igreja querendo o aperfeiçoamento dos santos. Os santos que já são santificados, foram santificados como posicionamento, ele já é um santo diante de Deus, mas esse santo precisa ser agora aperfeiçoado. São os dois aspectos da questão santificação. Para nós entendermos, como posicionamento perante Deus, Deus olha para você e ele já vê em você um santo. Por quê? Porque Deus ele nos enxerga, irmãos, não como nós vimos, como eu tenho a capacidade de ver, né? Mas Deus, quando ele olha para a tua vida, ele já vê aquilo que você vai ser lá na eternidade com ele. E na eternidade você vai ser uma pessoa perfeita. Mas enquanto aqui nessa vida, aí nós precisamos da santificação como um processo para a nossa vida. Certo? E como um processo, desde o dia que você aceitou Jesus, até no último momento do fôlego de vida teu aqui nessa vida, você está num processo de santificação. Esse processo ele é contínuo, ele precisa ser evolutivo na nossa vida, precisamos evoluir nisso, e esta é a vontade de Deus, de que nós nos santificamos cada dia mais. Então são os dois aspectos da santificação, né? Como posicionamento, Deus já nos considera, já somos considerados santos. Na questão de um processo, a santificação para a nossa vida, para aquele que aceitou Jesus, é um processo contínuo. Por isso que nós estamos rumo à perfeição. A introdução da lição ela falou que aos olhos humanos essa perfeição é impossível. Mas na pessoa bendita de Jesus ela é possível. Não somente é possível, como é a vontade de Deus. Que venhamos estar santificando a nossa vida cada dia mais para estarmos rumo à varonilidade perfeita, à estatura de varão perfeito diante de Deus. Esses são os aspectos da questão santificação. Então nós vimos o novo nascimento, que é vontade de Deus, que é necessário para que a pessoa esteja apta, vamos dizer assim, para a salvação. Aceitou a Jesus, ela nasce de novo. De que forma? Da água e do Espírito. Nascido de novo, regeneração, nova criatura na pessoa de Jesus. Aí, por causa disso, porque aceitou a Jesus, por causa do sacrifício perfeito de Jesus, essa pessoa é justificada. Estávamos condenados, mas agora justificados diante de Deus. Aí vem a questão da santificação. Como posicionamento, você já é um santo. Mas, enquanto nessa vida você precisa passar pelo processo, eu preciso passar pelo processo da santificação, que é estar nos santificando cada dia mais. E por fim, para nós irmos já rumo à conclusão da lição, a lição vai falar sobre também a glorificação, né, que é o estado final desse crente. Imagina que esse cristão, essa pessoa, como eu disse, independente da sua posição, independente da parte que ela habita nesse mundo, nesse planeta, independente da idade, ele aceitou a Jesus, ele é nascido de novo, teve a oportunidade de nascer de novo. Imagina uma pessoa que passou já está na sua idade um tanto avançada e que todo o tempo anterior que viveu nesse mundo, viveu praticando coisas erradas. Pecado de todo tipo que nós possamos imaginar. Mas se ele aceitou a Jesus, agora ele tem a oportunidade de ser uma nova criatura. Os seus pecados foram perdoados. Ele agora está justificado diante de Deus.
É considerado uma pessoa santa, mas como processo, enquanto ele viver aqui nessa vida, enquanto nós vivermos aqui nessa vida, temos que passar pelo processo de santificação. E, por fim, aí sim, ou através da morte, no dia em que você partir dessa vida, no dia em que partirmos dessa vida para nos encontrarmos com Jesus, ou se Jesus nos arrebatarmos hoje ou a qualquer momento, aí é o fim dessa vida terrena e o início de uma vida eterna com Deus, num corpo transformado, num corpo glorificado, um corpo que a Bíblia vai falar que é aquilo que é mortal foi revestido da imortalidade e aquilo que é corruptível foi revestido da incorruptibilidade, ou seja, um corpo transformado. É isso que a lição ensina, é isso que a Bíblia ensina naquele ponto da questão salvação, que é a glorificação. A glorificação é o estágio final de um cristão aqui nessa terra, mas é o início de uma vida eterna com Deus, e aí sim um corpo transformado e glorificado que estará livre do poder do pecado, para sempre livre do pecado, para sempre livre do sofrimento, para sempre livre das limitações dessa vida física e para sempre, para toda a eternidade, com Deus, para uma vida realmente de perfeição. Esse é o momento em que nós vamos alcançar realmente aquilo que a Bíblia está nos ensinando, que é a estatura de varão perfeitos, a estatura da varonilidade de Cristo. Aí nós vamos ser parecidos com eles. É muito interessante, muito lindo, porque está na lição, mas não dá tempo da gente ler todos os versículos, mas é aquele versículo que João diz, que ainda, por enquanto, nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, né? Ainda não sabemos, não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando Jesus, quando Ele se manifestar, então nós veremos como Ele é. E como Ele é, nós também seremos como Ele. Ou seja, Jesus, Ele já está no céu, corpo glorificado, eterno, né? Porque Ele é eterno. E assim como Ele é, Ele vai nos transformar também. Essa transformação ela já começou na nossa vida, desde o dia em que nós aceitamos a Jesus. Por isso que estamos no processo da santificação. E o objetivo final é que num dia, talvez, eu creio que isso está muito breve, nós vamos estar para sempre com Ele. E nesse corpo glorificado. Para nós, para você que já aceitou Jesus, estamos nesse processo. Esse processo não pode parar. Já nascemos de novo e estamos nesse processo. Eu vou fazer a leitura de um trecho aqui da conclusão, para nós observarmos o que a lição, o que a conclusão dessa lição, que falou sobre o novo nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação, que ela propõe para nós. Aí a conclusão diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3:2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nesta bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o objetivo final da nossa vida. É para isso que nós estamos batalhando aqui. Para a nossa santificação. Que a Bíblia fala que sem a qual ninguém verá a Deus. É através da santificação que nós vamos chegar lá. Já nascemos de novo, já fomos justificados, estamos num processo de santificação para no fim herdarmos a glorificação do nosso corpo, a transformação completa. Glorifique o nome do Senhor. Todos os irmãos que já aceitaram a Jesus, que já estão nessa caminhada, muitos deles há muito mais tempo que eu, outros são novos convertidos, mas estamos no mesmo trajeto, o mesmo objetivo, na mesma caminhada. E nessa questão da santificação tem um outro versículo que, para concluir,
A Bíblia fala, né, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, ele diz que é para nós nos santificarmos em todo o nosso espírito, alma e corpo. Estarmos santificando plenamente o nosso ser para Deus, espírito, alma e corpo. Então a santificação, ela não é apenas na aparência, ela tem que começar lá do íntimo do nosso ser, no nosso espírito. Então a santificação, ela envolve tudo no crente, no cristão. Santificação, ela tem que ser uma transformação no nosso caráter, nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso viver diário, em todos os lugares que estivermos. E também essa santificação, ela vai começar lá no interior, com a regeneração que o Espírito Santo faz na vida do cristão, e ela também vai chegar ao ponto de ter essa transformação física, essa transformação exterior, né? Ela começa lá no íntimo, e ela acaba que sendo transparente para o exterior, a ponto da pessoa ter uma nova conduta diante da sociedade, diante da família, por onde ela passar, diante da igreja, porque ela é uma pessoa agora transformada pelo poder de Jesus. É isso que Jesus fez e faz na nossa vida, e é isso que Jesus quer fazer na vida de todos aqueles que o aceitarem. Este é o assunto que a última lição desse trimestre nos mostra, nos propõe, o novo nascimento na pessoa bendita de Jesus. É a última lição, esse trimestre se encerra aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estamos já estudando um novo assunto, que também é um assunto muito importante, um assunto muito bonito, muito bom para a nossa vida, que vamos estar estudando a carta aos Efésios. Vai falar um pouquinho ainda desse assunto, e vai continuar falando de muitos assuntos que é importante para os irmãos, para nós todos. Deus abençoe os irmãos, fique com Deus.